Poucos brasileiros sabem que a separação de Brasil e Portugal não foi pacífica. Houve uma guerra longa e desgastante que durou 21 meses. Uma guerra com sangue, voluntários, mercenários e heróis. E é sobre essa guerra que queremos falar nesse vídeo. Olá, sou Júlio César. Seja muito bem-vindo ao canal Planeta História. Se você é novo por aqui e se interessa por história, em especial a história do Brasil, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Em 1808, a coroa portuguesa chega ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Com a corte no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro se torna a capital do Império Português. No Brasil, Dom João de Bragança toma uma série de medidas que elevam o Brasil, deixando o menos dependente de Portugal e mais importante do que antes. É aberto os portos brasileiros para comércio com outros países, é criada o Banco do Brasil e o primeiro jornal do país, dentre outras medidas. Em dezembro de 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve. Isso foi necessário, pois a corte portuguesa precisava ser representada no Congresso de Viena, que foi instaurado após a derrota de Napoleão Bonaparte. Esse congresso pretendia restaurar as monarquias que haviam perdido o trono para Napoleão durante as guerras napoleônicas. E como a capital do Império Português era o Rio de Janeiro, ela deveria estar dentro do território de Portugal, não de uma colônia. Nesse momento, o Brasil se torna um ente igual a Portugal. Em 1820, eclode a Revolução do Porto, culminando na instauração das Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa, que exige o fim do absolutismo e a volta da família real a Portugal. Quando Dom João volta para Portugal em 1821, deixando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, logo as cortes portuguesas exigem o retorno do príncipe e desejam restaurar o pacto colonial Brasil-Portugal, que existia antes de o Brasil ser elevado a Reino de Portugal. Esses acontecimentos e revoltas, como a Revolução Pernambucana de 1817, impulsionam a formação do movimento que culminou na independência do Brasil, liderada por Dom Pedro. 9 de janeiro de 1822, esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, onde Dom Pedro I decidiu contrariar as cortes de Lisboa e permanecer no Brasil. Desse dia até setembro, a relação entre Brasil e Portugal, representado pelas cortes, só pioraram. E para agravar ainda mais a situação entre Portugal e Brasil, no dia 28 de agosto, chega ao Brasil decretos das cortes portuguesas que destituíam Dom Pedro do papel de príncipe regente, função deixada pelo seu pai, Dom João, em abril de 1821, quando retornara a Portugal. Esses decretos das cortes anulavam todas as decisões de Dom Pedro e limitavam a sua atuação à província do Rio de Janeiro. Outra ordem das cortes de Portugal é que as outras províncias elegessem seus próprios representantes e se reportassem diretamente a Portugal. Governando o Império Português e tendo mais poder que o próprio rei, as cortes portuguesas davam as ordens a respeito do que deveria acontecer com o Brasil. Quando Dom Pedro foi para São Paulo conseguir mais apoio, Dona Leopoldina presidiu a reunião do Conselho de Ministros em 2 de setembro de 1822, juntamente com José Bonifácio. Nessa reunião, fica deliberado que deveria ser proclamada a independência do Brasil. Pouco antes do Grito do Ipiranga, na colina do Ipiranga, foi entregue a Dom Pedro as correspondências dos últimos acontecimentos em Portugal e no Rio de Janeiro. Junto com essas correspondências estavam cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina, onde ela recomendava que o marido tivesse prudência e desse atenção aos conselhos do ministro Bonifácio. A mensagem do ministro dizia que 7.100 soldados haviam embarcado e tentariam atacar o Rio de Janeiro, e que Dom Pedro poderia partir para Portugal, como queriam as cortes, e se tornar prisioneiro, assim como seu pai, Dom João, e a outra opção era proclamar a independência do Brasil. Senhor, o dado está lançado, e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Venha Vossa Alteza Real o quanto antes, e decida-se, porque irresolução e medidas de água morna para nada servem, e um momento perdido é uma desgraça. E de posse de todas essas informações, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Dom Pedro arranca o laço azul e branco e grita: Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte, e as nossas cores verde e amarelo em substituição à das cortes.
Após a proclamação da independência viria a Guerra da Independência. Tá, mas como que foi essa guerra? O Brasil tinha exército para enfrentar Portugal? O Brasil como Estado estava nascendo, então estava nascendo exército, marinha, tudo ainda estava sendo criado e funcionava de forma improvisada. No início de 1822, o Brasil tinha pouco mais que meia dúzia de navios de guerra confiáveis, enquanto os portugueses tinham 14. O Brasil precisava de uma força naval capaz de vencer a força naval portuguesa. Mas como criar uma marinha do nada, fabricar, comprar navios, como, com que? Quando Dom João volta a Portugal, ele rapela os cofres públicos, então o Brasil não tinha dinheiro. E como era um reino, um país que estava nascendo, era extremamente difícil conseguir empréstimos, e se conseguisse seria juros extremamente altos. As embarcações que tinham chegado de Portugal com a corte em 1808 foram reformadas, na verdade reparadas, ali às pressas, na correria. O Brasil comprou mais navios através de doações, empréstimos do Tesouro Nacional. Para dar exemplo, o imperador e a imperatriz, Dom Pedro e Dona Leopoldina, fizeram as primeiras doações e os brasileiros começaram a se mobilizar e até as pessoas mais comuns enviavam contribuições para o Rio de Janeiro e até aliança de casamento e noivado. O poder de guerra do Brasil estava crescendo, então o Brasil tinha alguns navios, mas precisava de muitos mais. Mas tinha outro problema. Homens, marinheiros, precisa de gente para operar tudo isso. E marinheiros com experiência. Mas os marinheiros com experiência que o Brasil tinha eram portugueses, por isso não eram confiáveis, porque não dava para saber se eles ficariam até o fim ao lado do Brasil. E no exército a situação também não era boa. Os soldados e oficiais que estavam no serviço ativo recebiam soldo, eram mais fiéis a Portugal, enquanto a força reserva que lutaria pelo Brasil, que era mais simpático à causa brasileira, né, que lutaria pela gente, que era formado pela maioria de brasileiros, eram mal treinados e estavam ali espalhados, um para cá, outro para lá, no território do Brasil. Além de tudo isso, os jovens não queriam entrar para o exército, muitos cortavam o dedo do pé, dedo da mão, para fugir do recrutamento. Mas em 1824 o governo imperial ordenava que não fossem dispensados jovens que tiverem falta de dente, de dedo, de olho, qualquer um está valendo. Teve muitos casos em cidades mineiras onde rapazes foram pegos no laço e levados ao Rio de Janeiro para serem encaminhados à batalha. Representantes do Brasil na Europa contratavam mercenários sob disfarce de agricultores. Muitos deles realmente eram agricultores que chegavam ao Brasil, acreditavam nas falsas promessas que teriam a viagem paga, um lote de terra, cavalos, bois, mas quando chegavam no Brasil descobriam que teria que ir à guerra primeiro. Muitos morreram na viagem e muitos morreram na guerra depois. Então, para comandar a Marinha Brasileira, o Brasil vai atrás do escocês Thomas Cochrane, conhecido como Lobo do Mar. O cara era bom na guerra mesmo, que ganhou o apelido do próprio Napoleão de El Diablo, após aterrorizar as costas da França e da Espanha. Cochrane era uma celebridade, era tão famoso que em status de fama, sim, hoje em dia dá para comparar ele com Pelé, com Neymar, com Ayrton Senna, com Cristiano Ronaldo. E ele era tão popular em Londres que ele foi reeleito para o parlamento, mesmo estando na cadeia. Mas depois de sair da cadeia, ele vai lutar para países como mercenário, países da América Espanhola e depois para o Brasil. Mas ele era muito louco por dinheiro e riquezas, e isso era um problema, isso seria um problema para o Brasil. A primeira batalha, sob o comando, do almirante Cochrane, foi um fiasco. Dia 1º de abril, Cochrane parte para a Bahia com apenas 5 navios equipados com 234 canhões, e quando chegam lá se deparam com o dobro do poder naval dos portugueses. Quando a batalha começou, a tripulação de 3 navios brasileiros se recusa a lutar contra seus compatriotas, seus irmãos portugueses. O depósito da nau Capitânia foi trancado e nada funcionava bem, as velas estavam podres, a pólvora era ruim. Enfim, um desastre. Então a Marinha Brasileira dá meia volta e vai embora. Depois dessa, a tripulação portuguesa foi substituída por novos recrutas brasileiros e mercenários ingleses e americanos. Os navios receberam novos equipamentos comprados na Europa
E agora Cochrane resolveu mudar de estratégia. Ao invés de enfrentar num confronto direto os portugueses, ele resolveu cercar a Bahia, cercar Salvador. A Marinha Brasileira bloqueia Salvador, bloqueia o porto de Salvador, onde estava ali praticamente todo o poder naval português, e menos de 2 meses depois, toda a força portuguesa deixa a capital baiana rumo a Portugal. A Marinha Brasileira vai atrás da Marinha Portuguesa e consegue capturar 16 navios. Uma fragata da Marinha do Brasil perseguiu os portugueses até as imediações do Rio Tejo, em Lisboa. Depois dessa vitória brasileira, Cochrane então parte para o Maranhão e para o Pará, províncias que ainda permaneciam fiéis a Portugal. O Maranhão já estava ocupado por 8.000 voluntários brasileiros do Piauí e do Ceará, portanto estava prestes a ser tomado pelo Brasil. Mas Cochrane chega a São Luís e exige a rendição. Os portugueses então não veem outra saída e anunciam que agora o Maranhão fazia parte do Império do Brasil. Depois disso, São Luís é saqueada por Cochrane, ele toma posse de um patrimônio de aproximadamente 40 milhões de reais atualmente, mas o governo imperial se nega a dar isso para ele, o que deixa ele furioso. E em Belém, na província do Grão-Pará, o capitão inglês Joy Pascal Grenfell, a bordo do Brig Maranhão, mandou avisar que além do horizonte estava toda a frota imperial do Brasil e que só esperava a ordem para atacar. Mas era um blefe, era um miguezão que ele passou nos portugueses e eles acreditaram, só estava o navio dele lá e os portugueses acreditaram e entregaram Belém sem disparar nenhum tiro, entregaram de bandeja, mas depois disso teve muita revolta, morreu em torno de 1.300 paraenses, morreu nesse caos que tomou conta de Belém. Muitos desses foram trancados nos porões de navios e morreram asfixiados sob o sol escaldante. No Piauí, no dia 3 de março de 1823, ocorreu uma das batalhas mais sangrentas e trágicas da Guerra da Independência. Um grupo de 2.000 pessoas sem qualquer treinamento militar e sem armas adequadas para a guerra lutaram às margens do rio Genipapo. O rio Genipapo estava seco, era em época da seca. Esse grupo de 2.000 voluntários brasileiros lutaram contra um exército de 1.100 homens, comandados pelo português João José da Cunha Fidié. O resultado foi uma carnificina. Aproximadamente 200 brasileiros morreram nesse dia. A Bahia foi um lugar decisivo para a independência do Brasil, isso porque após Dom Pedro declarar a independência em 7 de setembro e expulsar os portugueses do Rio de Janeiro, eles foram para a Bahia, para a partir dali resistir e tentar reconquistar o Brasil ou parte do Brasil. O comando do exército brasileiro na Bahia ficou a cargo de um francês, o francês Pierre Labatut. Partiu para a Bahia no dia 17 de julho de 1822 com uma pequena frota. A missão era desembarcar no porto de Salvador com seus oficiais e as armas que eles levavam. Quem comandava essa frota era o comodoro Rodrigo de la Mare. Sua missão era bloquear a entrada da Baía de Todos os Santos para que os portugueses não mandassem reforços para Salvador. Mas a missão fracassou. Chegando em Salvador, a frota brasileira foi interceptada, então rumaram a Alagoas. Labatut e seus oficiais desembarcaram em Alagoas e foram até Recife, recrutaram mais homens e marcharam até a Bahia. Essa viagem até a Bahia demorou 3 meses. Enquanto isso, a Bahia recebia mais soldados portugueses, em torno de 1.900, em 2 viagens. As tropas brasileiras na Bahia preferiram evitar o confronto direto contra os portugueses. Optou-se por cercar a capital, Salvador, para que os portugueses não recebessem comida, aliás, nada. Por 2 vezes, os portugueses tentaram romper o cerco. Nas batalhas do Pirajá, em 8 de novembro de 1822, batalha essa que envolveu 10.000 brasileiros, e em 7 de janeiro de 1823, na ilha de Itaparica, onde os portugueses tentavam desembarcar soldados sob a proteção de navios e artilharia. Mas o resultado foi mais uma derrota para os portugueses e pesadas baixas, cerca de 500 mortos. Na Bahia, quem se destacou foi Maria Quitéria de Jesus, a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro, que fingiu ser homem para entrar no exército. Maria Quitéria lutou bravamente em várias batalhas
e foi promovida ao posto de cadete, recebendo o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Quem também se destacou na Bahia foi Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, integrante do 1º Batalhão de Fuzileiros. Com o fim da guerra na Bahia, recebeu a mais alta distinção militar da época. A fome assolou a cidade de Salvador e quando a Marinha do Brasil, ao comando do almirante Cochrane, bloqueou o porto de Salvador, cercados por terra e por mar, no dia 2 de julho de 1823, os portugueses voltam para Portugal. Podemos fazer um vídeo sobre herança portuguesa no Brasil, tem tanto herança boa quanto herança ruim. O que você acha de um vídeo com esse tema? Deixe aí nos comentários. Um fato que poucos brasileiros conhecem é que o 2 de julho, para os baianos, é mais importante que o dia da independência. Eles comemoram esse dia como se fosse o dia da independência para eles. E de fato foi o dia que os portugueses desocuparam a Bahia e retornaram para Portugal. Mais tarde, em 1824, Pernambuco proclama a Confederação do Equador, após o imperador Dom Pedro dissolver a Constituinte. Liderada por Frei Caneca, a Confederação do Equador foi suprimida pelas forças do Império. A capital pernambucana foi ocupada no dia 12 de setembro de 1824. Frei Caneca e mais 15 confederados foram condenados e executados em Pernambuco e Ceará. Um acontecimento que ajudou muito o Brasil na Guerra da Independência foi uma rebelião na primeira metade de 1823, comandada pelo irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que restituiu Dom João VI no trono de Portugal, com plenos poderes. Esse acontecimento foi um balde de água fria para as províncias do Norte e Nordeste que ainda se mantinham fiéis a Portugal, e isso foi ruim para essas províncias, porque a Guerra da Independência era contra as cortes portuguesas, que comandavam Portugal até então. Não era uma guerra contra o rei ou contra o povo português. Dom João sabia que logo o Brasil se tornaria independente, visto que várias das medidas tomadas por ele quando esteve no Brasil ajudaram o Brasil a se tornar independente. E teve uma frase que ele disse a Dom Pedro no dia 24 de abril de 1821, antes de partir para Portugal, que deixa claro isso. Ele diz: Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que hás de me respeitar do que para algum aventureiro. Após isso, batalhas, derrotas e cercos, as províncias do Norte e Nordeste aderiram à causa brasileira e tomaram seu lugar no Império do Brasil. E assim, depois de 21 meses, termina a Guerra da Independência do Brasil. Uma guerra vencida com suor e sangue de brasileiros, portugueses, brancos, negros, mestiços e mercenários estrangeiros. E uma ajuda em boa hora do outro lado do Atlântico. Somente em 29 de agosto de 1825, Portugal, através do Tratado de Paz e Aliança, aceita a independência do Brasil, mas o Brasil teria que pagar para Portugal 2 milhões de libras esterlinas. Para isso, o Brasil pega dinheiro emprestado dos bancos ingleses e contrai uma enorme dívida. Mas enfim, estávamos livres de Portugal, independentes, mas com boletos do Oiapoque ao Chuí. Homens acreditaram, deram suas vidas por essa liberdade. Que todos nós, brasileiros, sejamos firmes e fortes e lutamos o suficiente para não perdê-la. Isso é o mínimo que devemos ao nosso país e àqueles que sacrificaram as suas vidas por essa terra. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe ele com seu amigo, seu parente, seu vizinho, para que eles conheçam a história do Brasil. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Então, se puder fazer esse favor, ajuda demais a gente. Eu vou nessa e até o próximo vídeo.